Eu vou conversar agora com o Dr. Roberto Cazurrico Zito. Ele é pesquisador da Embrapa e ele trabalha na área da soja, vamos dizer assim, no setor da soja. Doutor Zito, como o senhor é conhecido, a resistência genética das plantas hoje, principalmente da soja, ela é a solução para o aumento de produção, de produtividade? Na história da soja nos cerrados, historicamente a resistência genética teve presente na maioria dos grandes problemas que nós tivemos, como foi o cancro da haste na década de 80, salvo engano, na resistência genética ao nematóide cis da soja na década de 90, início dos anos 90, né? E nós já temos resistência genética, por exemplo, para o grande problema da cultura da soja, que é a ferrugem. Já existe resistência genética para a ferrugem. Já existe? Já existe em cultivares comerciais. Hoje, qual seria o maior problema que a pesquisa enfrenta em relação ao desenvolvimento de novas cultivares de soja, por exemplo? É claro que tem milho, tem trigo, mas no caso da soja, que é o carro-chefe da economia brasileira. Veja bem, o grande desafio nosso é, entre outras coisas, acrescentar essas resistências nas cultivares e ainda mantê-la produtiva. Esse é o grande desafio, porque é um jogo de quebra-cabeças com possibilidades infinitas. E aí, quando você tenta agregar isso tudo na cultivar, é muito difícil. É muito difícil. Tanto é que você tem várias cultivares com resistência a nematóides, mas não com ferrugem, com resistência a ferrugem, mas não a nematóides, e por aí vai. Nós temos N combinações. Quer dizer, genética é uma das coisas que 2 mais 2 não são 4. Nem sempre. Nem sempre, né? Agora, o que há de consenso é que a resistência genética, na prática, é uma das formas mais baratas, mais eficientes de se controlar as doenças. Agora, nós temos inúmeras variedades de soja aqui no Brasil que já foram desenvolvidas, cada uma dentro das suas características, uma voltada para a região sul, outra para a região norte, centro-oeste e tal. Esse quebra-cabeça que o senhor falou, está muito longe ainda da gente chegar pelo menos próximo daquilo que a pesquisa deseja? Nós temos cultivares que vão bem em algumas regiões. E nós temos cultivares que vão relativamente bem em praticamente todas as regiões de produção. A isso nós damos o nome de adaptabilidade. Tem cultivares que são muito adaptadas e tem cultivares que têm o seu mérito, são altamente produtivas, mas somente em algumas regiões. Aí cabe às instituições que estão desenvolvendo de posicionar elas de acordo com essa característica, porque cada uma tem a sua própria característica. Eu vou dar um exemplo aqui de uma cultivar que fez um grande sucesso no passado, que foi MGBR 46 Conquista. Conquista era uma cultivar que era plantada desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso. Nossa. Então, é uma ampla adaptabilidade. E deu uma grande contribuição para a soja, para o Brasil, enfim. Nós temos outras cultivares, as novas gerações, elas quase sempre estão mais localizadas. Elas estão mais posicionadas na região de melhor adaptação. Um pouquinho diferente hoje. Hoje, como é que é o comportamento da soja brasileira e a soja americana? Como é que se comportam essas duas, vamos dizer, essas duas plantas em países diferentes? A grande parte do germoplasma do início da sojicultura brasileira veio de uma região mais quente dos Estados Unidos. Então, essa troca de material genético, ela acabou dando quase que um padrão para o Brasil. Então, eram cultivares de crescimento determinado, quase sempre um pouquinho mais tardias, pelo menos até a genética início dos anos 90 por ali, mas com a troca de hemoplasma de várias regiões do mundo, hoje nós estamos mudando um pouquinho. Então, antigamente, nos Estados Unidos, havia
uma boa quantidade de cultivares de crescimento indeterminado, por exemplo. E no Brasil praticamente nenhuma. Com essas trocas germoplásticas, com a evolução do melhoramento, nós hoje temos um grande portfólio de cultivares de praticamente todas as instituições que trabalham com melhoramento, com material, com cultivares de crescimento indeterminado, que se deram muito bem e tem uma série de vantagens hoje nessa situação que nós estamos vivendo, porque o sistema de produção também mudou. Do que era safra, hoje nós temos safra e segunda safra. Então, muita coisa mudou no sistema de produção. Para resumir, tem muito trabalho pela frente ainda, né? Graças a Deus. Louvado seja. Doutor Zito, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor. Eu fico muito feliz com esse tipo de conversa. Vou ser muito franco, eu adoro essa conversa sobre pesquisa. Isso é muito importante. E é isso que faz tocar a vida da gente. É o que faz a gente viver, se empolgar para dar tanto mais contribuições, né? É verdade. Doutor Zito, mais uma vez, obrigado. E eu quero trazer mais vezes o senhor aqui, ok? Ok.